Glória a Deus. Ao Senhor Jesus a honra e a glória. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 9 e versículo 1. Faremos a leitura de alguns versículos e eu vou te inteirando aqui de qual nós estaremos lendo. 1 Samuel, capítulo 9. Eu cheguei em casa agorinha mesmo, desci as malas e coloquei tudo em cima do sofá e comecei, vou desmanchar as malas. O Senhor falou, não vai para a igreja. E ele ainda disse, pega a Bíblia, porque tu vai pregar. Eu falei, Senhor, que palavra, Senhor. O Senhor me trouxe a esse texto. Estava terça-feira em Itaporanga e eu quero fazer questão de mencionar isso aqui. Missionária Laura Martins estava ministrando dentro deste texto e é inspirada nesta palavra que eu quero falar com você nessa noite. 1 Samuel, capítulo de número 9, diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Aí eu não vou ler esse tanto de filho aí, que é muito nome. Só quero ler a última frase aí do primeiro. Homem poderoso. Homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul. Moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem. O versículo de número 3 diz assim: E perderam-se as jumentas de Quis, o pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços. Diga por favor, um dos moços. E levanta-te e vai procurar as jumentas. Só até aqui. Amém. Podemos assentar, que uma vez mais o Senhor nos faça instrumento nas mãos dele. Deus abençoe pastora Luana pela confiança. Na pessoa dela eu louvo a Deus pela vida de toda a nossa diretoria, pastor Darlan, pastora Gisele. Meus irmãos, eu vou ministrar apenas dentro desse texto hoje e extrair deste acontecimento algumas lições para as nossas vidas, inclusive que tem ardido ao meu coração. E muito o Senhor ministrou ao meu coração e por certo Ele vai responder alguém aqui e também através das redes sociais. O texto inicia, e é aqui o momento, a partir desse momento aqui, que o Senhor vai permitir que Israel tenha um rei. Até então, desse capítulo para trás, o povo de Deus ainda estava sendo governado por juízes, e o juiz em questão nesse momento era Samuel, um profeta. Porém o povo queria muito um rei, e começa a orar e a pedir e a clamar e falar que queria que eles também tivessem um rei, coisa que Israel não tinha, monarquia. Israel não era governado por homens, era governado por Deus através dos juízes. E o povo começa a pedir tanto que Deus então decide dar ao povo um rei. E quando Deus decide dar ao povo um rei, Deus escolhe o rei, ao contrário das vezes que a gente prega ou já ouviu alguém pregar falando que Deus escolheu Davi e o povo escolheu Saul. Não, Deus escolheu Saul. E o texto me deixa bem claro a escolha de Deus quando Deus escolhe Saul. Se você ler o capítulo 10 principalmente, o 9 e o 10 de 1 Samuel, você vai ver que foi Deus. Então os atos de Saul posteriormente é que vai fazer com que Deus escolha o Davi e coloque no seu lugar. Mas não é sobre isso que eu quero pregar, é algumas extrações dentro desta escolha ou deste momento aqui. Perceba que o texto diz bem claro que havia um homem que chamava Quis. E esse homem era um homem poderoso. A Bíblia faz questão de mostrar que ele era rico. O poder aqui era a riqueza, os bens, a estima dele. Então a Bíblia me mostra a tribo que ele veio, me mostra o poder financeiro que ele tinha. E por certo, à luz das escrituras, eu consigo ver que ele tem então inúmeras pessoas que trabalham com ele. Tem inúmeros animais ao seu serviço, porque poderia ter passado desapercebido, mas o escritor aqui faz questão de me dizer que ele era poderoso. Ou seja, que ele tinha muita coisa. E um determinado dia, simplesmente vai sumir algumas jumentas. E eu não sei se alguns irmãos têm conhecimento acerca da jumenta, mas eu tenho.
Eu vivi na roça. E de todos os animais, para se buscar e para ir atrás, os jumentos são os mais difíceis de serem tragos de volta. E a gente tem até uma mania, muita gente tem uma mania de usar essa conotação da palavra jumento ou jumenta, quando quer se referir a alguém no modo pejorativo. É um animal de dura servir, é um animal difícil de lidar. Ao contrário das ovelhas que seguem o pastor, a jumenta não segue. Mas de todos os animais que de quis poderia ter sumido, vai sumir justamente as jumentas, os mais difíceis de serem achadas e tragas de volta. Quis poderia ter desistido da jumenta, já que ele era poderoso. Ele poderia ter simplesmente falado: não vou mandar buscar, não vou desgastar com isso, eu não vou gastar tempo mandando trazer isso de volta, então eu não quero as jumentas. Porém o texto diz que ele quer de volta as suas jumentas que se perderam. E o texto ainda me deixa claro outra coisa, que de todos os servos que ele poderia ter escolhido, ele escolhe o filho para buscar a jumenta. Então, pela lógica, se é um animal difícil de buscar, e se é um animal de dura servir, se eu sou um homem poderoso, e estou imaginando aqui, se eu sou uma mulher poderosa, e tenho muitos funcionários ao meu alcance, eu não mandaria a Ana buscar a jumenta, eu mandaria um servo. Porém, ele escolhe justamente o Saul e diz: filho, você vai buscar o animal que se perdeu. Então eu já começo a entender que esta demanda tinha uma pessoa específica para realizá-lo, e nem é sobre a jumenta. O que eu preciso que você entenda nessa noite é que existem demandas que Deus tem 1 milhão de filhos e muitos servos, mas Ele manda você. Existem demandas que Deus poderia escolher muita gente capacitada. Por quê? Porque os servos de Saul, por certo, eram treinados para lidar com jumentos. Os servos de Quis, melhor dizendo, eram treinados. Por quê? Porque ele era poderoso, ele não ia contratar qualquer pessoa. Por certo, ele tinha gente capacitada para ir atrás do animal. Aí ele vira para o filho e diz: vai buscar a jumenta. O que eu aprendo com isso é que às vezes Deus vai usar jumento mesmo para poder atrair você para o caminho daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não era sobre a jumenta o final dessa história, era sobre o Samuel que estava esperando alguém que viria procurando jumenta. Perceba que enquanto Saul está aqui falando: oi pai, sim pai, o que? Jumenta pai. Deus está no ouvido de Samuel lá do outro lado dizendo: Samuel, amanhã a essa hora um rapaz procurando jumenta, eu estou mandando. Aí vem Saul de lá: o que pai? Jumenta? Tá bom pai, eu estou indo. Agora perceba se Saul fala: pai, eu não vou buscar jumenta porque o senhor tem um monte de servo aí e esse animal é terrível de trazer para casa. Se Saul diz: não vou buscar jumenta, Deus já tinha dito: quem vim buscar a jumenta é que eu escolhi. Existem vitórias que às vezes nós estamos perdendo pelo simples fato de não entrar na brecha, por achar difícil demais a demanda de trazer de volta os jumentos. E eu nem falo de jumentos. Existem vitórias que eram para nós alcançarmos, mas nós estamos atrasando o alcance da vitória, porque Deus está dizendo lá na ponta do caminho: quem chegar procurando jumento é esse que eu escolhi. Mas na ponta de cá alguém tem que ir atrás do jumento. Alguém tem que estar disposto a pagar o preço do cansaço e do desgaste do lado de cá, para que do lado de lá o profeta fique esperando quem chega. O Senhor nos reuniu aqui hoje para dizer: caminha. Senhor, mas eu não quero lidar com esse tipo de causa. O Senhor está dizendo: eu só estou usando a causa para levar você ao propósito. Eu só estou usando a dificuldade para fazer você se movimentar para aquilo que eu tenho para você. Movimente-se. Mesmo que a demanda seja difícil e que existem outros mais capacitados para ela, se o seu pai escolheu você, diga sim, eu vou. Senhor, tem o fulano, pai, tem o ciclano treinado, pai, tem o beltrano. O pai está dizendo: eu quero que você vá buscá-los de volta para mim. E a obediência de Saul em ir fez com que ele lá na frente vai receber de Deus o reinado sobre Israel, o óleo para ser o rei de Israel. Mas vamos comigo para o texto e vamos mergulhar aqui. Perceba que então, quando Saul se dispõe a ir, Quis diz para ele assim, eu pedi para você repetir, no versículo de número 3: toma contigo um dos moços.
Outra lição que queremos e podemos extrair dentro desse texto: para buscar esse animal, você precisaria levar muita coisa. Um laço, no mínimo uma corda, uma sela, um ferrão, alguma coisa para trazer esse animal de volta. Então você tinha que levar consigo, nós chamamos de tralha, para trazer o animal. Porém, o pai dele só diz para ele assim: leva o moço. Ele poderia ter dito: leva muita coisa. Ele diz: leve alguém contigo. Não sei se você está entendendo, mas é que quando o pai manda você ir para uma demanda, ele não quer que você vá sozinho. E ele também não quer que você carregue muita coisa. Isso pesa. Leve alguém com você. Deus é Deus de pessoas e não Deus de coisas. Para de achar que você precisa levar muita coisa e leve alguém com você. Para de achar que você precisa trabalhar ao extremo para ter a melhor casa. Essa casa pode ser a mais linda. Se não tiver você, não será lar. Para de achar que você precisa do melhor carro. Esse carro pode ser o mais lindo. Se não tiver você, ele não sai do lugar. Leve pessoas. Mas o inimigo usa isto como arma. Pessoas te ferem. Pessoas são perigosas. Pessoas não são confiáveis. Mas Cristo morreu por coisas ou por pessoas? O céu é para coisas ou para pessoas? Do que adianta, um dia eu li, do que adianta você conquistar a maior riqueza do mundo e morar numa ilha deserta se não tiver uma pessoa para você compartilhar com ela? A gente quer que as pessoas vejam. Quando nós trocamos o carro, nós queríamos que a pastora vinha. Vem aqui ver. Queria que alguém fosse ver. Por quê? Porque sempre vai estar ligado a pessoas. Pode ser o melhor bem do mundo, você quer mostrar para alguém. O pai de Saul aqui estava dizendo: leve alguém contigo. O Senhor está dizendo para você: leve alguém contigo. Só que tem muita gente que tem medo de levar pessoas com ela, porque tem medo dessas pessoas aparecerem mais do que elas. Pai, o Senhor está me dando uma demanda, mas se for o meu moço que trouxer a jumenta. O Senhor está me dando uma demanda, mas se a glória for para ele. O pai dele disse: leve alguém contigo. E o texto diz que Saul então sai com um dos moços em busca das jumentas. Então ele saiu em busca das... Me ajuda a pregar. Ele saiu em busca das... Então era esse o propósito dele. Ele saiu em busca das jumentas. Caminha, e o texto vai dizendo a partir do versículo de número 4 que eles passam numa montanha de Efraim, passa num lugar, passa numa cidade, passa na outra, passa numa direção, passa... Nada da jumenta, não tem jumenta, não acha de jeito nenhum. Aí o texto vai me dizer que Saul, no versículo de número 5, Saul vai dizer para o rapaz que estava com ele: vem e voltemos. Perceba que o Saul saiu com um propósito. Ele cansou, ele se esgotou. Aí ele falou para quem ele levou com ele: voltemos, para que o meu pai não se aflija. Agora não só com as jumentas, mas comigo, porque tem muito tempo que eu estou fora de casa. Vamos voltar? Aí quando ele fala para o rapaz: vamos voltar, o rapaz pega e fala para ele assim: vamos até o profeta. Olha a importância de ter alguém com você. Sozinho, ele queria voltar. A companhia que ele levou falou assim: antes de voltar, eu sei que tem um profeta aqui na região. Vamos lá perguntar onde está a jumenta. Peça discernimento ao céu para você levar alguém com você. Nas suas demandas, nas suas caminhadas, nas suas guerras, nas suas vitórias. Diga: Senhor, me mostre quem eu posso levar comigo. Porque no dia que você pensar em desistir, quem está do seu lado vai dizer: ainda não. Quando ele diz: vamos voltar, o moço diz: vamos no profeta perguntar. Mas olha que coisa mais estranha. Eu vou parar um profeta para perguntar onde está uma jumenta.
O profeta estava em uma cidade, neste contexto aqui, para um grande movimento, onde ele oferecia os sacrifícios, abençoavam, e todos podiam comer depois que o profeta oferecesse o sacrifício a Deus, abençoasse os alimentos e abençoasse todos os moradores da cidade. Aí vem o rapaz e fala assim: vamos lá perguntar a ele onde é que está a jumenta. Sabe o que eu aprendo dentro desse texto? É que às vezes a gente bate muita cabeça porque acha que Deus é Deus só de coisas grandes. A gente quer perguntar para Deus só aquilo que é extraordinário, mas o que é ordinário do nosso dia a dia a gente quer resolver sozinho. E nesse dia a dia a gente acaba batendo a cabeça. Eles já estavam cansados de cidade e montanha e lugar e outro e nada. Até que o rapaz diz assim: peraí, tem um profeta, ele deve saber onde está a jumenta. Olha o nível da percepção de quem Saul estava carregando com ele. Saul, não vamos desistir da demanda que foi colocada nos nossos ombros, não. Vamos para os pés de quem pode. É que às vezes a gente acha que só nos sobrecarrega coisas grandes. Mas, por exemplo, se eu falar para você: ah não, esse celular é pequeno, eu levo. Tudo bem. Aí depois eu olho e falo assim: não, a Bíblia, pode deixar que a Bíblia eu também levo. Aí eu tenho a bolsinha do Azaf. Eu falo: não, a bolsa do Azaf não pesa nada, pode deixar que eu levo. Aí eu olho para a bolsa que está do lado e eu digo: não, mas isso aqui eu também levo. Ah, vou levar essa vasilhinha de bolacha que a missionária trouxe para o Azaf, pode deixar que eu levo. Você acha mesmo que eu levo? Vai indo as minhas mãos e os meus ficam todos, mas todos são leves, mas me sobrecarregam. Não são as coisas extraordinárias que estão parando você, são as pequenas, porque você acha que só pode pedir ajuda para Deus em coisas grandes, porque você acha que só pode pedir socorro para Deus e só, olha isso aqui, quantas pessoas tem aqui, olha quantos objetos tem aqui, porque aqui está causas impossíveis, mas a sua demanda de amanhã cedo você achou que era pequena demais para trazer para Deus. Ah, é só mais um boleto. Ah não, deixa. Só porque às vezes Deus está dizendo: traz os pequenos para mim, para eu de sobrecarregar você. Traz os pequenos para mim, para você parar de correr atrás de coisas que não são necessárias. Me lembro que um dia lá em Catalão, estava tão corrido no salão que eu trabalhava com a minha irmã, e aí eu ainda tinha que ir no banco pegar um documento, e aí eu levantei cedo e fui para esse banco, fiquei 4 horas na fila do banco. Quando foi a minha vez que a moça chamou, o sistema caiu e ela falou, aí veio lá o gerente, ficou esperando mais uma meia hora, nós ficamos mais meia hora, de repente o gerente veio e falou: queremos pedir desculpa aos senhores que estão aqui, senhores clientes, mas o sistema do banco só voltará amanhã, então nós vamos fechar. Eu fui embora para casa indignada naquele dia. Eu falei: Senhor, nossa, tanta coisa para fazer. Eu fiquei quase 5 horas dentro daquele banco, não resolvi nada. Aí o Senhor falou ao meu coração: você me perguntou antes de ir para o banco se era dia de ir. Eu estou contando coisas pequenas para você começar a entender que Deus também é Deus de coisas pequenas, que Deus também é o Deus do: posso assinar esse documento, Senhor? Que Deus também é Deus do: Senhor, posso ir lá naquela loja hoje? Vai dar certo? Posso ir de férias? Posso sair, Senhor? Posso viver, Senhor? O moço diz: vamos até o profeta. Só porque tinha um costume. Sabe qual era o costume? Ninguém ia até o profeta sem trazer uma bênção para o profeta. Aí quando o moço vira para Saul e fala: vamos para o profeta, que talvez ele nos fale onde está a viúva. Meu Deus, fui lá na viúva, Jesus amado. É outra mensagem que estou preparando para o fim de semana. Talvez ele nos fale onde está a jumenta. Aí o Saul pegou e falou assim, no texto: acabou o pão. Ele começa: tudo que eu trazia comigo nos meus alfajor acabaram. Que bênçãos levaremos ao profeta? Ele disse: eu não posso ir, eu não tenho. Eu estou caçando o texto aqui, versículo de número 7. Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, o que levaremos então àquele homem? Porque o nosso pão dos nossos alfajós se acabou, e o presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. O que temos? Aí o texto continua, o rapaz diz assim: mas eu ainda tenho.
Percebe que o Saul não tinha o que levar, mas a pessoa que ele tinha um pouco. É que às vezes a gente não quer levar as pessoas, mas as pessoas podem ser a resposta na hora que você mais precisar. O versículo de número 8 diz assim: o moço respondeu a Saul e diz: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de siclo de prata, o qual eu darei ao homem. A jumenta não era do moço, o moço era só funcionário. A jumenta era do pai de quem ele acompanhava. Mas ele disse: eu ainda tenho um pouco aqui, 1/4 de ciclo, e eu dou ao homem para que você alcance a resposta que você precisa. Eu quero dizer que Deus está enviando, eu quero liberar essa palavra para a sua vida hoje. Deus está enviando que mesmo que tenha pouco, essa pessoa vai estar do seu lado a partir de agora, vai dizer: para que você alcance, eu tiro do meu pouco. Oh, aleluia! Deus está enviando alianças para a sua vida, deixa chegar. Traga pessoas contigo. Mas vem para o texto. Ele diz: eu levo o que eu tenho para o profeta. Então eles começam a se deslocar o caminho de volta. Eles mudam o roteiro e já vão para a cidade procurar o profeta. Quando eles estão indo, eles encontram algumas moças, algumas mulheres. Aí perguntam: sabe notícia do profeta? Aí as mulheres dizem: sei, está na cidade e tal. Perceba que enquanto eles não deixam o coração se acender para a demanda de ir até o profeta, eles não encontraram ninguém falando onde ele estava. É que às vezes a gente quer que alguém venha até a gente e fala onde está a resposta da nossa vida, para depois a gente deslocar até lá. Só porque Deus só se revela à medida que você se desloca. Ninguém falou para ele: tem certeza que está lá. Ele começa a caminhar, encontra algumas moças e ela diz: está na cidade. Aí elas começam a explicar. E o mais bonito do texto é que elas explicam em detalhes. Ele está lá para oferecer isso, corre que ainda hoje vocês acham. E ele vai explicando detalhadamente para eles o que eles tinham que fazer e a hora que eles tinham que chegar. Perceba que vai aparecer ao longo do caminho, quando você se deslocar, as pessoas que vão te direcionar, as portas que serão necessárias passar, os recursos que serão necessários para continuar empreendendo, mas é à medida que você anda. Então caminha. Fale para você: caminhe. Não é nem para o irmão que está do seu lado, fale para você: caminhe. Tem dias que a gente não quer caminhar porque a gente não tem nada. Como é que eu vou chegar lá? Eu não tenho nada. Mas alguém está dizendo: caminha que eu caminho contigo, eu tenho pouco. Mas eu vou junto, e o meu pouco junto com o seu nada vai ser o suficiente para alguém olhar para nós e falar a resposta daquilo que a gente precisa. E eu acho tão lindo o texto que quando eu leio isso aqui eu fico maravilhada, porque eles estão vindo com um pouquinho, talvez até envergonhado, pensando: gente, o tamanho dessa festa, a gente só tem 1/4 de ciclo, mas de prata, mas vamos levar, né? Vamos chegar lá, vamos chegar. Aí eles chegam meio que envergonhados. Me deixa imaginar, sem ferir a escritura, chega assim meio sem jeito, porque a festa era grande, os convidados que iam sentar à mesa do profeta eram convidados de altíssimo grau. Você vai ler depois isso aqui, aí você vai ver que eles chegam. Aí o versículo 15 diz assim: e o Senhor já revelara, o 15, a Samuel, e disse um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a esta hora, um homem da terra de Benjamim virá, e você o ungirá capitão sobre o meu povo, rei sobre o meu povo. Era assim, ó, vamos imaginar a cena. Eu leio a Bíblia imaginando ele chegando fininho, dizendo: qual que é o profeta? E o Samuel dizendo: vem, Saul, vem que eu já estou com óleo. Rompe essa vergonha e chega. Mas a gente tem tão pouco, né, para chegar lá nele. Como é que é? E Deus já falou assim: espera ele chegar, espera ele vir. É que às vezes a gente fica assim: o fulano tem que me ver. É você que tem que ir no fulano. Lá foi o Saul, mas o moço chega no profeta
E o pior é que eles não sabiam nem quem era o profeta. Mas ele chegou e perguntou: o senhor sabe onde é a casa do vidente? Vidente aqui no texto é profeta. Aí o Samuel: eu sou o que você está procurando. Como? Sou eu. Imagina a cena. Ô meu senhor. Aí sabe o que o Samuel fala para ele? Vem comigo que eu estou subindo ali para oferecer um sacrifício. Depois a gente vai comer. E você vai dormir. E amanhã eu revelo o que está no seu coração. Gente, mas eu já estou cansado, preocupado com meu pai que está em casa, porque eu sumi já faz dias. Quando eu chego no profeta, que eu penso que ele vai me dar a resposta, ele diz: sobe, come e dorme. Amanhã eu te revelo o que está no seu coração. É que tem dias que tudo que você quer é ouvir Deus, e Deus fala assim: come e dorme. Como, Deus? Come, meu filho, e dorme, que amanhã. Aí é que dói, porque amanhã de Deus, você fica: oh Senhor, agora que eu achei que a resposta, Deus diz amanhã. E meu querido, quando Deus diz amanhã, é só amanhã mesmo, não adianta espernear não. O texto diz, eu acho bonito isso aqui, porque olha, ele diz assim, no versículo de número 19: amanhã pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Certo? Certo. Mas aí o versículo de número 20 começa assim: Samuel, amanhã, vem comigo imaginar, amanhã eu vou despedir você, e tudo que está no seu coração eu vou te declarar. Aí Saul está tudo certo. Aí ele vira: e quantas jumentas? Já acharam. Descansa o teu coração. E quanto a jumenta? Peraí, eu vou revelar tudo quanto está no seu coração. Para que Saul saiu? À procura de jumenta. Aí ele fala: vou revelar tudo que está no seu coração. E quantas jumentas? Já achou, tá? Ou seja, não é a jumenta que está no seu coração. Existem coisas que ardem em nós, que apesar de tudo à nossa volta parecer que estamos à procura da demanda que nós estamos indo empreitada, por exemplo, buscar a jumenta, o Senhor está dizendo: eu sei que o seu coração não arde por buscar jumenta. Eu sei que tu veio por obediência, mas não é isso que queima. Era Deus dizendo para Saul: eu sei o que queima aí dentro, Saul, e nunca foi a jumenta. Você veio porque quis obedecer. Aí é o que o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: continue nessa demanda, mesmo que não seja isso que arde o seu coração, mesmo que não seja esse departamento que queima, mesmo que não seja essa obra que está queimando, continue nessa demanda, porque eu vou revelar o que está aí dentro. Essa demanda que estava no coração de Saul, nem o moço sabia. Caminhou com ele o tempo todo e não sabia. Não fez sentido para o moço: fica até amanhã de manhã que eu vou te revelar. Se ele já revelou na hora, a jumenta já está com seu pai. Só que Saul fica. Por que é que Saul fica? Porque ele sabia que o que ardia aqui não era a jumenta. Porque se fosse a jumenta, ele tinha ido embora na noite enquanto dormia. Ele tinha deitado e falado: o profeta já falou, está em festa, amanhã vai ter muita coisa aqui nessa cidade, muito movimento, quer saber, eu vou embora agora de noite, porque já resolveu o meu problema. Só que ele fica, porque o que ardia não era jumenta. Existe em nós a chama que arde, e essa chama faz você ficar quando todo mundo acha que você vai embora, quando você tem todos os motivos para chutar o balde, no dito popular, quando você tem todos os motivos para largar, existe uma chama maior que arde, e essa chama faz você ficar. Oh, aleluia! Fica, Saul, que amanhã eu te revelo, Saul, que está no teu coração. A Bíblia diz que agora ele diz: vem comigo. E eu gosto de ler isso aqui, sabe? O versículo de número 22 diz que Samuel tomou a Saul e ao moço e os levou para a sala de jantar. Lembra do jantar da festa que eu te falei? Pois é, levou eles. Vem com a gente. Chegou só com um ciclo, uma parte de um ciclo de prata, meio com medo. Samuel diz: vem. E o texto diz assim: e deu-lhes o lugar acima de todos os convidados.
colocou ele sentado. Saí para procurar jumenta há uns dias atrás. Agora eu estou sentado na mesa do homem mais honrado de todo Israel, o profeta e juiz Samuel. Vai ter dias na sua vida que você vai sair para procurar um jumento, ou seja, uma demanda do seu dia. Mas o Senhor estará levando você a se assentar em mesas que você nunca sonhou. Continua indo, continua fazendo. E é tão lindo o texto aqui que Samuel diz ao cozinheiro, o versículo de número 23: cozinheiro, dá aqui a porção que te dei, do a qual eu te disse, põe à parte. Ele chegou e falou para o cozinheiro: reserva amanhã, reserva uma porção melhor e põe à parte. Porque Saul estava vindo cansado, Deus já estava preparando mesa e porção à parte. Esta noite você veio para cá cansado, o Senhor já preparou mesa e uma porção à parte para te encher, para você ficar forte e capacitado para a demanda que está vindo aí, que não chega aos pés de procurar jumentos. Deus estava fortalecendo Saul agora, porque o que ele iria viver a partir daquele momento era grande demais. Só porque eu encerro aqui nesse texto, que é o que te assusta às vezes. É o versículo de número 27. No outro dia de manhã, eles se acordaram cedo. Acredito que Saul não dormiu. Se eu fosse o Saul não tinha dormido. Levantaram pela manhã e disse: agora vamos. Desceram e caminharam. Quando estão caminhando, tem alguém aí? Põe por favor 1 Samuel 27. Quando estão, 1 Samuel 9, 27. Quando estão caminhando, Samuel vai dizer para Saul: diz ao seu moço, diz ao moço que passe. E passou. Porém tu espera. Você já imaginou quem caminhou com ele o tempo todo, quem ele resolveu trazer, de todos os que ele escolheu aquele, ele trouxe. Agora ele vai ter que ficar parado para ver o outro ir à frente. Às vezes Deus faz isso com a gente, sabe? Passa adiante, aí você vê quem veio indo. Eu não estou falando de ficando, indo. E você ficando, prosperando, e você ficando, se estabelecendo, e você ficando. E nessas horas vem-se a pergunta: Senhor, por que Ele está na frente? Se toda a demanda de empreitada eu peguei desde o começo, porque eu fiquei, Ele foi. É porque quando Deus te para, já foi falado aqui hoje, quando Deus te freia e te para, é porque Ele tem coisa grande para você viver. E é na pausa que Ele te enche. É na pausa que Ele te unge. É quando você acha que não está mais fazendo o suficiente, que não está mais desenvolvendo como tinha aquele rompante, o Senhor diz: freia. E é Deus que para você. Aí quando Ele para, o moço vai embora. Aí quando Saul fica, o moço passa na frente. Aí o versículo de número 10 começa assim dizendo: então tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Por favor, coloque-se de pé. Eu não sei quais são as demandas que o Pai tem colocado na sua frente para você fazer, mas por trás das demandas existe uma preparação para algo muito grande. Quem o Pai não pede é porque o Pai não confia. Às vezes Ele não confia em outras pessoas e você fala assim: mas o outro parece ser tão confiável, porque Ele sonda o coração. E se Ele colocou nas tuas mãos a demanda, é porque Ele confia em você.
Por que, missionária, eu sou falha? Porque Ele decidiu capacitar você. Porque Ele decidiu acreditar em você. Tome essa empreitada a partir de agora. Arregace essas mangas e entra nessa guerra. Para de fugir. Não espere Deus te chamar de covarde. Não espere Deus ter que falar para você: o que fazes aí, Elias, nessa caverna? Não espere Deus ter que se revelar de formas diferentes. Mas vai. Ao final da demanda vai ter mesa e pão para tu comer. E depois inicia-se uma outra demanda muito maior. Mas em todas elas o Senhor está disposto a ir contigo. Só vai. Querido Deus, Pai que estás nos céus, diante desta palavra nós ministrada, Senhor, nós queremos pedir a Ti que abra os nossos olhos e descortine a nossa visão, para que nós possamos ir, ó Pai, quando o Senhor nos mandar ir, e para que nós possamos parar e deixarem ir quando o Senhor nos mandar parar, para compreendermos as fases e as etapas da nossa vida, para entendermos que o pouco que ainda carregamos pode nos dar acessos que precisamos, para compreendermos que os dias que nós não tivermos pão no alfajor para comer, o Senhor já preparou mesa com a melhor porção para nos alimentar. Pai, que haja um divisor de águas na vida de cada pessoa que agora é alcançada por esta palavra, Senhor. Que testemunhos sejam ministrados na quarta que vem, seja, Senhor Jesus, por esta live, seja através deste microfone. Que testemunhos de vitórias, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, Pai, para que o Senhor, ó Deus, seja uma vez mais glorificado através de nós, o Teu povo que ainda está nesta terra. Glorifica o Teu nome através do Teu povo, Pai. Nós pedimos e nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.